Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra. Nossa aula de história de hoje vai ser uma continuação da nossa aula passada sobre a formação dos primeiros povos. Então, vamos lá. Do nomadismo ao sedentarismo. O que era o nomadismo? O nomadismo era um estilo de vida daqueles primeiros homens que surgiram sobre a Terra, onde eles não tinham moradia fixa, onde eles não tinham habitação fixa. Essas pessoas elas eram chamadas de nômades, que eram o quê? Eram aquelas pessoas que viviam em constantes mudanças. Conforme o alimento de uma região, daquela região onde eles estavam, iria acabando, eles tinham que procurar novos lugares, novas regiões para conseguir sobreviver. Então, essa forma, esse estilo de vida, ele foi abandonado por volta de 10 mil anos atrás, quando os seres humanos, quando os primeiros seres humanos, eles conseguiram aprender a plantar. Com a descoberta da agricultura, quando eles aprenderam a plantar, eles viram que eles não precisavam mais de ficar mudando. Então, por isso, eles passaram a ser sedentários. Né? Eles fixaram moradia em determinado local. E aí, quando eles tornaram-se essa vida sedentária, o aumento da população ele ocorreu, né? Porque eles fixaram-se em um local, então as famílias elas iam se agrupando, elas iam se achegando e se agrupando. Houve aumento populacional, né? E com esse aumento populacional, consequentemente, né, o cultivo desses alimentos também aumentaram, então houve-se a necessidade desse domínio dos rios, eles tiveram que dominar os rios próximos aos locais onde eles estavam, eles tiveram que fazer as suas próprias construções, porque até então eles viviam em cavernas, essas construções que eu digo eram as casas, né, para eles morarem, e aprenderam as técnicas para dominar o rio, como que eles conseguiriam, né, estar utilizando dos rios para a agricultura, para ajudar na agricultura. Do sedentarismo à formação dos povos. Então vamos lá. Nós partimos do nomadismo, que eram aquelas pessoas, né, os primeiros povos que eles não tinham moradia fixa, eles também não sabiam plantar, eles não conseguiam produzir o próprio alimento, então eles viviam em constantes mudanças. A partir disso, quando o ser humano ele aprendeu a plantar, que veio a agricultura, ele se tornou sedentário. Então eles fixaram-se em um local. Nesses locais eles foram, os agrupamentos eles foram acontecendo, as pessoas foram se agrupando, se juntando e formando assim os primeiros povos. Essas principais mudanças com essa agricultura, onde os seres humanos eles aprenderam a plantar, o modo de vida deles também foi tendo que se ampliar, foi tendo que aumentar. Tanto que o número de pessoas de cada agrupamento, de cada local, eles iam aumentando também. Então, aumentando, consequentemente, o cultivo, né, dessas plantações da agricultura também iria aumentar. E qual a importância dos rios nisso? Toda possível, porque a agricultura, vocês sabem que na agricultura é necessário a água, né? Utilizar-se de água. Um solo muito seco, ele não produz direito, então o que acontecia? As primeiras civilizações, uma delas é a egípcia, né? Das primeiras, das mais antigas, em alguns locais citam que eram os egípcios, os fenícios, uma das civilizações mais antigas, a egípcia, elas se formaram na margem do rio Nilo. E aqui eu deixei algumas fotos aqui para vocês verem. As margens, como falam, não é na beiradinha, assim, do rio Nilo, é próximo, né? Que facilitou e muito o plantio
né, dos alimentos na agricultura, o cultivo da agricultura. Então, eles fizeram, né, eles fixaram-se as moradias próximas aqui ao rio, e aí para quê? Para facilitar esse cultivo da agricultura, porque não adiantaria nada eles morarem muito longe, muito distante do rio, que eles não conseguiriam ter um bom cultivo de agricultura, porque eles teriam que daria muito trabalho para eles irem atrás de água para esse cultivo da agricultura. Aqui são canais, ó, esse aqui é chamado de canais, que eles faziam, né? Eles faziam aqui para a água percorrer por esses canais aqui, esses canais de irrigação, conforme a cheia, conforme o rio, né, na época da cheia, ia enchendo, esses canais aqui iriam enchendo também, facilitaria aqui na hora da irrigação. Aqui tem um exemplo aqui, ó, tá vendo? De cultivo da agricultura. Essa era a importância do rio. Os fenícios, eles também fixaram-se próximo ao rio, mas não era tão grande assim quanto o rio Nilo. Então, o que acontecia? Como eles não tinham, né, mesmo domínio, não tinha a mesma oportunidade dessa prática da agricultura, eles partiram para outro lado, que foi sobre o comércio. E como que a gente consegue saber sobre isso, tanto sobre esses povos mais antigos? Através das marcas que esses primeiros povos deixaram. Mas através de quê, professora? Os arqueólogos, os pesquisadores, né, eles eles encontram até hoje essas marcas. E através de quê? Através de documentos escritos, através de construção de objeto, né, de artefato que os primeiros povos, esses povos antigos, eles deixaram. Aqui nós temos alguns exemplos, ó, que eram as armas que eles utilizavam na época, que os objetos de utensílio, e aqui a forma que eles deixavam, a forma de escrita que eles deixavam, registrando como era a vida deles. Aqui, essa figura que a gente vê aqui representada, a gente chama de figuras rupestres, de pinturas rupestres, que eram feitas o que? Eram feitas nas cavernas, nas pedras, onde eles conseguiam descrever a vida cotidiana deles. Essa era alguma das marcas que a gente consegue até hoje estar vendo e sabendo um pouco da vida das nossas primeiras civilizações. Aí veio a invenção da escrita, né, que até então eles não tinham escrita, eles não se comunicavam pela escrita. E uma das marcas dos povos que formaram as primeiras civilizações foi a invenção da escrita. O primeiro tipo de escrita foi inventado há mais de 6.000 anos pelos povos sumérios, que habitavam a atual região do Iraque. No início, a escrita foi importante para registrar os produtos cultivados na agricultura, controlar as vendas e trocas comerciais, escrever e apresentar leis. Com o passar do tempo, foi utilizado também a escrita nos fatos do dia a dia, para registrar os fatos do dia a dia, histórias, essas coisas. E aqui nós temos representados as primeiras escritas, no caso dos sumérios. Depois do sumério veio a invenção das primeiras escritas do sumério, veio a invenção do alfabeto. E aqui nós temos alguns alfabetos, né, utilizados até hoje. Aqui nós temos com a escrita inventada dos sumérios, aí os outros povos eles foram tendo a sua própria escrita também. Aqui nós temos um modelo do alfabeto dos fenícios, aqui dos gregos, aqui dos etruscos e aqui o alfabeto romano, que é o nosso utilizado também, né? Se vocês pesquisarem o alfabeto romano, vocês vão ver que vão ter aí algumas letras diferentes,
mas algumas que a gente utiliza no nosso alfabeto também. E é isso a nossa aula, pessoal.